sintomas musculares associados às estatinas. Esse assunto tem me chamado a atenção ultimamente, apesar de que essa descrição de problemas musculares associados às estatinas já é mais antigo, mas não sei por que nos últimos meses e nos últimos anos isso tem me chamado um pouco mais a atenção. Eu decidi revisar esse assunto e falar um pouquinho para você sobre isso. Então, as estatinas, é um grupo importante de medicamentos que comprovadamente evitam ou diminuem o risco, na verdade, de doenças cardiovasculares, como infarto, derrame e doenças obstrutivas arteriais periféricas. São medicações importantes, elas reduzem o colesterol e o triglicerídeo e são muito usadas, e têm trazido benefícios à população, isso tem que ficar bem claro. Mas os principais para-efeitos dessas drogas, dessas medicações, incluem sintomas musculares. Então o reumatologista lida muito com doenças, com dores, Então nós temos no nosso consultório dores musculares, pacientes com dores difusas, como fibromialgia, como síndrome miofasciais, dores nos tendões. Então o diagnóstico diferencial das nossas doenças também envolve esse diagnóstico diferencial e por isso o meu interesse nesse assunto. Bom, quero deixar claro que as complicações graves das estatinas no músculo são raras. Então é difícil tu ter complicações graves pelo uso dessa medicação. Porém, na prática médica, nós vemos alguns sintomas mais leves, como dores nos músculos, que nós chamamos de mialgia, ou fraqueza, ou câimbras, que parecem, em alguns pacientes, estar associado à estatina, porque quando a gente retira a estatina, faz um teste, esses pacientes melhoram. Então, a impressão na prática é que situações mais leves de dores e fraqueza associadas às estatinas são relativamente comuns, apesar de que complicações graves são bastante raras, Isso tem que ficar bem claro. Às vezes você tem uma elevação também de uma enzima muscular chamada CPK no exame de sangue, mas que também não tem repercussão clínica aquela elevação. Por que as estatinas podem dar sintomas musculares? Não se sabe bem isso, há várias hipóteses. Parece que tem uma questão genética envolvida nisso, então algumas pessoas têm predisposição a desenvolver sintomas musculares associados às estatinas, mas não se tem muita clareza sobre isso. Bom, e qual é a frequência desses sintomas? Então, complicações graves, como por exemplo, mielonecrose ou rabdomiólise, que é uma situação bastante grave relacionada a várias situações clínicas, inclusive ao uso de estatinas, é bastante rara, Menos de 0,5% de casos desse tipo de complicação está descrita com o uso de estatinas. Então, essa complicação, felizmente, é muito rara com o uso de estatinas. E ela ocorre mais frequentemente quando há associações de medicamentos que interferem no metabolismo das estatinas. Eu, particularmente, vi um caso de uma paciente que usava simvastatina e associou claritromicina para tratar o Helicobacter e teve esse tipo de complicação. Mas foi só uma vez que eu vi isso, E foi nessa situação de associação de medicamentos. Então aí fica um alerta, inclusive, para quem usa estatina, que quando for associar um segundo ou terceiro remédio, discuta com o seu médico se pode haver interações medicamentosas entre a estatina e essas outras medicações que nós vamos falar logo adiante, Bom, então a frequência de complicações raras, de complicações graves é rara, complicações mais leves como mialgias, dores musculares, e câimbras já é um pouco mais comum na prática médica, Uma coisa que convém a gente discutir são os fatores de risco, Quem é que tem mais chance de desenvolver dores musculares associadas à estatina? Por exemplo, idosos. Idosos podem ter um risco maior. Também pessoas com baixo peso, O IMC baixo também aparentemente tem um risco maior. Algumas estatinas também, e as doses das estatinas influenciam. Então, doses maiores de estatina
estão mais associadas a manifestações musculares e doses menores, menos, e alguns tipos de estatina. Em geral, as estatinas de alta potência, como rosuvastatina e atorvastatina, podem dar um pouco menos, mas podem dar também. E já outras drogas, como a simvastatina, pode dar um pouco mais. E algumas drogas, como a pitavastatina e outras, dão menos ainda. Então, existe algumas variações conforme o tipo de estatina e dose de estatina que é usado, né? Outro fator de risco também importante é a raça também. Então, por exemplo, parece que chineses têm um risco um pouco maior de desenvolver sintomas musculares associados às estatinas, e também algumas doenças associadas. Então, por exemplo, se o indivíduo tem insuficiência renal, né, ou tem obstrução das vias biliares hepáticas, ou insuficiência hepática, ou ele tem hipotireoidismo não tratado, ou deficiência de vitamina D também, são fatores de risco para desenvolver esses sintomas, né? E além disso, medicamentos. Eu já tinha comentado anteriormente. Então, alguns medicamentos aumentam o risco de desenvolver queixas musculares em quem usa estatina. Por exemplo, o uso de ciclosporina em transplantados, né? O uso de alguns antibióticos, macrolídeos, por exemplo, outros medicamentos que diminuem o colesterol no sangue, como as estatinas fazem, né? Também são fatores de risco para isso. Então, temos que cuidar nas associações, eu já alertei anteriormente. Às vezes, dependendo do remédio que é usado e necessário usado, há necessidade de suspender a estatina por alguns dias. Isso sempre deve ser discutido com o seu médico. Aliás, quero reforçar aqui, também vou reforçar no final, não faça nenhuma modificação no seu tratamento com estatina sem conversar com o seu médico, tá? Porque são drogas, como eu comentei, importantes e que previnem doenças graves no futuro. Então é sempre bom, se há dúvidas, discuta com o seu médico que prescreveu, para ver se há algum cabimento nessa possibilidade. Então, quais são as características clínicas dos sintomas musculares associados às estatinas? O mais comum é mialgia, dor muscular, né? Essa dor muscular ela tende a ser mais proximal, envolver aqui a musculatura dos ombros, dos quadris, e ser mais ou menos simétrica, ou seja, dos dois lados. Só que às vezes pode haver assimetria também. Um outro dado importante é que normalmente essas mialgias surgem nas primeiras semanas ou nos primeiros meses de uso das estatinas. Porém, pode haver exceções e isso iniciar mais tardiamente esses sintomas, mesmo anos após usando a estatina, né? Então, outra coisa que os pacientes podem se queixar é de câimbras, né? Essas câimbras podem ocorrer mesmo à noite ou após um exercício físico, alguma atividade física. Isso estimula o desenvolvimento de câimbras, né? Uma outra manifestação clínica que pode ocorrer é sintomas de fraqueza, de cansaço. Então, fraqueza para levantar de uma cadeira, para pentear o cabelo. Então, isso nós chamamos de miopatia, né, associada à estatina. O mais comum são dores mesmo, mas às vezes vem fraqueza junto na musculatura. Às vezes também nós temos, junto com a miopatia, elevação de enzimas musculares, principalmente a CPK no sangue. Bom, e aí nós temos complicações mais raras das estatinas. Existe uma situação chamada de miosite inflamatória idiopática necrotizante, né, ou necrosante, associada às estatinas. Essa é uma complicação bastante rara, mas eu já vi uma ou duas situações em que o paciente desenvolve uma miopatia inflamatória, né? E, aliás, o tratamento nesses casos mais graves também, não é apenas retirar a estatina, envolve outras medidas. Por exemplo, nessas miopatias autoimunes, o paciente também tem que usar, em geral, corticoide e imunossupressor. E há uma última complicação grave, que é a rabdomiólise, conforme eu já comentei, muito rara. O paciente tem morte de tecido muscular, liberação de mioglobulina, que pode se depositar nos túbulos renais e causar uma insuficiência renal aguda, né? Então, nessa situação, além de tirar a estatina, é obrigatório,
tem que tomar medidas, às vezes até internado mesmo, para tentar reverter essa situação, o que é bastante raro. Tá? Então essas são as principais manifestações. Eu queria lembrar também que a presença, um fator de risco que eu estava esquecendo, que é tu já ter uma doença muscular prévia, assim, subclínica. Por exemplo, nós sabemos que o hipotireoidismo está associado à doença muscular. Então, você iniciar uma estatina num paciente com hipotireoidismo pode agravar os sintomas daquela doença com efeitos musculares, que é a falta do hormônio tiroidiano. Ou pacientes também com miastenia graves, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, podem ter agravamento da sua doença muscular com o uso de estatinas. Há essa descrição, mas não é comum isso. Como é que você faz o diagnóstico, então, da miopatia, dos sintomas musculares associados às estatinas? Você precisa ter uma suspeição, né? Ou o paciente que está recebendo estatina começa a desenvolver dores musculares, ele tem que se atentar, avisar seu médico, e o diagnóstico normalmente se dá pela retirada temporária da estatina. Né? Você retira a estatina temporariamente e a maioria dos pacientes tem uma melhora nos seus sintomas em poucas semanas até um mês. Em alguns casos, indo até mais tarde, isso pode acontecer, mas em geral, em um mês, a maioria dos pacientes que desenvolveram sintomas musculares associados à estatina tem melhora com essa suspensão temporária. Né? Então, havendo essa melhora, você tem grandes chances de isso estar relacionado, o quadro clínico, ao uso da estatina. Porém, lembremos que há muitas doenças musculares, há muitas síndromes por uso excessivo de uma articulação, né? Lesões de manguito rotador, tendinites de cotovelo, bursites, que estão relacionadas ao uso excessivo, à falta de alongamentos e exercícios. Isso pode confundir com sintomas musculares associados às estatinas, né? Quando você tem sintomas e a enzima muscular, a CPK ou CK, se eleva, então fica também mais fácil esse diagnóstico. O mais difícil o diagnóstico é quando você só tem dores musculares, né? E isso às vezes pode passar desapercebido, tanto pelo médico quanto pelo paciente. Nesses casos, então, o teste, né? A retirada da estatina controlada, feita pelo médico, não pelo paciente, isso tem que ser combinado, para depois tomar alguma atitude no sentido de prevenção de doença cardiovascular, tanto primária quanto secundária, né? Tanto para gente que não tem doença cardiovascular, como para pessoas que têm doença cardiovascular. Como nós vimos no início, as estatinas diminuem os eventos ruins no coração, no cérebro e nos vasos periféricos. Então, o acompanhamento dos pacientes que irão usar a estatina. Por exemplo, é bom ter uma CPK basal antes de iniciar esse medicamento, para ele poder ser comparado no futuro caso haja necessidade de repeti-lo. Não se recomenda fazer seriadamente a CPK para quem está usando estatina para tentar detectar a miopatia. Nós fazemos novamente uma CPK só se o paciente apresenta sintomas e sinais de mialgia e miopatia. Então, nós também devemos alertar o nosso paciente que quando ele recebe uma estatina, ele comunique ao médico caso ele comece a desenvolver dores musculares ou fraqueza. Quando você vai usar uma estatina, caso desenvolva, né, avise seu médico, e o seu médico também deve alertar sobre esse tipo de complicação que pode ocorrer. Também na hora de usar medicamentos, lembre sempre que pode haver interações medicamentosas, né? E essa interação medicamentosa às vezes pode o gerador do problema. Vinha muito bem usando a estatina e associa, por exemplo, uma medicação que interfere no metabolismo da estatina, aumenta os níveis de estatina e isso aumenta o risco de ter sintomas musculares. Em relação ao tratamento dessa situação, pessoal, quando está claro que esse sintoma muscular está associado à estatina, quando você tenha também essa suspeita forte, né, ou mesmo uma suspeita fraca,
Às vezes, então, é recomendável suspender temporariamente a estatina, sempre discutindo isso com o seu médico, não faça isso sozinho, tá? E às vezes aguardar até um mês sem a estatina e observar os sintomas. Digamos que você tenha uma melhora do teu quadro, suspendendo. Nesses casos, então, o seu médico clínico, cardiologista, ele tem algumas opções para fazer, né? Por exemplo, ele pode reduzir a dose da estatina, dependendo da complicação. Se a complicação for aquelas complicações graves e raras, nesses casos não dá para usar estatina de novo, como na miopatia inflamatória idiopática ou na rabdomiólise. Mas nos casos mais simples, que são os mais comuns, você pode retornar ao uso de estatinas, mas às vezes em doses menores ou em dias alternados. Outra opção é a troca de estatinas, né? Essa família é grande, há várias estatinas, e algumas parecem estar relacionadas a menos efeitos, digamos, sintomas musculares. Há 2 ou 3 estatinas que, teoricamente, podem causar menos sintomas musculares. É lógico que elas variam de potência e de dose, isso tudo deve ser discutido com o seu clínico. Também você deve estar atento, por exemplo, a situações como hipovitaminose D. E como eu disse, a falta de vitamina D pode ser um fator de risco para sintomas musculares associados às estatinas, né? Também o hipotireoidismo precisa ser visto, se possível, antes mesmo do tratamento ou durante o tratamento, né? Também considere se há insuficiência renal ou doença hepática associada, isso pode também estar ocorrendo, né? E você pode corrigir isso e melhorar. Nos casos graves, né, como eu comentei, ou nos casos que não há solução, com redução de dose, com troca de estatina, há outros grupos de medicamentos que não as estatinas que também podem baixar o colesterol e o triglicerídeo sanguíneo. Então também isso em alguns casos pode ser necessário realizar, principalmente em casos em que tu já tentou aquelas medidas anteriores que eu comentei e não houve resultado. Há um questionamento, por exemplo, se as estatinas podem interferir no condicionamento físico ou na atividade física, né? Não há indicação de modificar nada na sua atividade física, não há assim problemas relacionados a fazer exercícios físicos, conforme eu comentei com vocês anteriormente. Há um comentário aqui da Líbia dizendo que o fluconazol e o Plenance trouxeram dores musculares. Sim, o fluconazol é um antifúngico, então os antifúngicos como o fluconazol, o itraconazol, precisam ter cuidado porque eles também fazem interferência. A lista é grande, isso está na bula, está na internet, né? Então fique atento, no caso, quando usar uma medicação, dê uma olhada na bula para ver se há essa inter-relação ali, né? Apesar de não ser comum, pode acontecer, né? Pode ocorrer, né? Apesar de muitas coisas que estão descritas aí na bula não acontecem, mas ficam alerta, cabe discutir com o seu médico, com o seu clínico sobre isso. Concluindo, não modifique seu esquema com estatina. O vídeo não é para isso, tá? O vídeo é para alertar, caso isso ocorra, de discutir com o seu médico. Como eu comentei, as complicações musculares não costumam ser graves, né? Então discuta com o seu médico se está havendo algum problema, como proceder daí nessa situação, tá? Um abraço a todos e até a próxima.